Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre leituras que fiz e leituras que estou fazendo. Quero começar falando do livro A Viúva Simões, da escritora brasileira da Belle Époque carioca, Júlia Lopes de Almeida. É uma escritora que eu tenho panfletado bastante com vocês. E esse foi o terceiro livro que lemos dentro do clube de leitura da Dona Júlia, né? E eu comprei nessa edição aqui da editora Mulheres, que é uma editora que infelizmente não existe mais. Então, se você encontrar livros dela, compre nos sebos, né? Porque são valiosíssimos. No caso deste aqui, nós temos um estudo assinado pela pesquisadora Peg Sharp sobre a Júlia Lopes, um estudo muito legal, é um texto de apoio, né? Então, os livros da editora Mulheres, eles normalmente vêm com esses estudos, porque ela é uma editora que nasce nas mãos de pesquisadoras, sobretudo de mulheres, né? Não à toa este nome. O A Viúva Simões é o segundo romance da Júlia Lopes, né? Então ela tem aí o Memórias de Marta, tem o Família Medeiros e tem o Viúva Simões, que primeiro é publicado em folhetim, depois é publicado em forma de livro. Embora eu tenha falado nessa ordem, ele é considerado o segundo romance dela. E, gente, eu gostei bastante. Primeiro porque tem uma história toda cheia de reviravoltas. E o que Júlia tem feito comigo, nessa experiência de leitura que eu tenho tido com a obra dela, é quebrar as minhas expectativas clichês dos enredos. Então, toda vez que eu espero acontecer alguma coisa, a Júlia rompe com isso, né? E é muito bom, porque ela não fica, então, naquele do mais do mesmo, naquela coisa clichê, que a gente herda muito das leituras românticas e das leituras até realistas. Então ela consegue quebrar com essas expectativas que eu crio como leitora. E é bom porque, assim, como ela é uma escritora silenciada, ouve-se falar muito pouco dela, talvez hoje em dia estejamos tendo mais acesso a informações, a gente não sabe nada sobre os seus romances, né? Não é igual Dom Casmurro, que mesmo que você não tenha lido, você sabe o que acontece. Aqui não, quando você pega um livro dela, tem esse ineditismo gigante da história que faz com que a leitura por si só já seja uma leitura prazerosa, né? Por você ir desvendando lá os acontecimentos e sendo surpreendido pelo enredo. Nesse caso aqui, você além de ter então esses desfechos e esses acontecimentos surpreendentes na narrativa, você tem uma visão da questão feminina naquela sociedade, né, de 1890 e alguma coisa, na perspectiva da viuvez. E aí, por causa desse livro, eu fiquei lendo muito sobre a viuvez feminina, né? Sobre a condição da mulher viúva na sociedade. E achei muito curioso as questões que fui encontrando e achei interessantíssima a maneira como a Júlia aborda isso na literatura dela. Porque você tem aí a mulher viúva, ela é viúva numa sociedade patriarcalista na qual a figura masculina ela é importante, né? A mulher não tem independência financeira, social, amorosa, não tem independência nenhuma. No entanto, quando a mulher se torna viúva, ela consegue essa carta de alforria, ela consegue essa independência, ela pode, inclusive socialmente, tomar as rédeas financeiras da casa, né? Apesar de ter que manter a imagem do marido, a figura do marido e o próprio luto, ele tem muito a ver com isso, né? É uma forma da mulher socialmente se manter valorizada e respeitada ao manter a imagem do marido atrelada dela. Mas ainda assim ela meio que ganha uma carta de alforria. E aí tem toda uma questão em torno de tomar cuidado para que as viúvas não caiam em golpes de homens aproveitadores. Enfim, tem uma série de questões aí no entorno da questão da viuvez. Não é um vídeo resenha sobre esse livro, mas é uma leitura muito interessante para quem, inclusive, quer estudar, quer saber mais sobre a condição feminina a partir de textos literários. Eu deixo essa indicação aí para vocês. Júlia Lopes de Almeida, sigo panfletando, adoro a autora. E esse, então, foi o livro que li em setembro. E aí, por causa desse livro, do A Viúva Simões, eu comprei esse aqui do Machado, num sebo. Ele vai até aparecer de novo num outro vídeo meu de compras feitas em sebo. Por causa do conto Confissões de uma Viúva Moça. No Clube da Dona Júlia, a gente faz leituras paralelas. Essas leituras paralelas, elas são abertas ao público. Então, se você está assistindo esse vídeo e quiser me seguir lá no Instagram para ficar a par das datas, no sábado que este vídeo está entrando no ar, não sei se vai dar tempo de você participar, nós teremos a leitura paralela do Machado em diálogo, então, com a Júlia Lopes. E aí o conto do Machado, Confissões de uma Viúva Moça, é o que será
utilizado para fazer esse diálogo. Então, comprei até por causa desse conto aí. E aí, continuando então na questão da Júlia, a leitura do mês de outubro do clube é Livro das Noivas, que foi um livro que Júlia escreveu meio que em forma de almanaque de etiqueta para as mulheres, tanto para as mulheres antes do casamento, quanto para as mulheres durante o casamento e depois do casamento. Então, esse é um livro não ficcional. Eu não sei se vocês vão conseguir ver porque a página é muito branca, ou melhor, ela é muito amarelada, mas deixa eu mostrar para vocês aqui com um pouquinho mais de detalhe. Primeiro eu queria que vocês vissem a capa. Ela é em alto relevo, ou melhor, em baixo relevo, né? Tem esses detalhes aqui dourados. É uma capa dura. Tem um brasão aqui que eu imagino que seja da editora. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver também, baixo relevo, o brasão. E essa edição aqui, embora não seja a primeira edição, ela é a quarta, se eu não me engano, ela é uma edição rara. É a quarta edição. Mas é da primeira leva do Livro das Noivas, publicado pela Júlia Lopes. A pessoa que era dona dessa edição, inclusive, Marfisa Vasconcelos, ela assinou o livro em 1928, olha que legal. E esse livro aqui é a edição 415 da quarta edição, então. O que diz muito sobre Júlia, tá? A primeira coisa que diz sobre Júlia é o fato desse livro ter saído numa edição tão luxuosa, com, inclusive, ó, ilustrações, estão vendo? Não é qualquer escritor naquela época que tinha um acesso tão diferenciado dentro das editoras. Então, esse lançamento, ele diz muito pra gente sobre o fato de Júlia ser uma grande autora da época. Além disso, por ser uma quarta edição, e essa quarta edição ela foi publicada no ano de 1926, significa também que Júlia foi uma autora que vendeu muito. Esse livro, inclusive, ele é considerado um best-seller da autora. Mas ele é um livro não ficcional, ele é um livro de etiqueta, né? Uma etiqueta feminina, só que uma etiqueta feminina na mão de uma autora feminista. Não uma autora feminista panfletária, pelo contrário, a gente já falou sobre isso em outro vídeo sobre Júlia, que eu vou deixar o link aqui para você assistir, ou então entra aí no meu canal que você vai encontrá-lo. Mas um feminismo possível para a época e um feminismo inteligente, por isso tenho ficado tão apaixonada pela autora. E esse livro aqui, já vou até entregar um spoiler pro pessoal do clube, eu vou colocar diálogo com ele no livro da Clarice Lispector, que é o Correio Feminino, que eram colunas que Clarice assinava em jornais dando dicas femininas. Aqui não é coluna de jornal, aqui é o livro já era publicado para isso, e ele inclusive era prêmio dos concursos, ele era utilizado como prêmio dos concursos. Muitas mulheres compravam por isso um best-seller. Enfim, é um livro que tem uma história muito interessante editorial aí por trás. E ele é o nosso quarto livro, então, do Clube da Dona Júlia. Vocês não conseguem achá-lo para comprar físico. Infelizmente, nenhuma editora saiu com ele por enquanto. Mas tem ele para baixar em e-book na Amazon. E quem tem o Kindle Unlimited tem acesso a ele, acho que de graça. Eu ainda não analisei essa edição que tá lá na Amazon, não sei dizer para vocês se ela é verossímil, não cotejei as duas obras, não sei dizer se ela é integralmente o que tá aqui nessa minha edição, que é considerada então original. Mas isso a gente vai conversar lá no Clube da Júlia. Outras leituras que estão em andamento, vocês podem ver que 70% do que estou lendo tem relação com os meus clubes de leitura, né? Eu terminei o Tribunal da Quinta-feira no Clube de Leitura Tertúlia. Que livro maravilhoso, eu amo esse livro, gente, eu amo demais esse livro, esse autor, enfim, eu acho que a história dele é uma história da nossa sociedade, o Michel Laub é um autor contemporâneo, então ele apresenta pra gente aí reflexões a respeito das nossas relações nessa nossa contemporaneidade, com tanta informação e com tanta fragilidade. Ele vai falar da questão da AIDS, ele vai falar da questão dos cancelamentos digitais, ele vai falar do limite tão tênue que existe entre o que é público e o que é privado. E tudo isso aqui na reflexão que ele coloca nessa narrativa, que é um personagem que tem os seus e-mails vazados pela ex-esposa. Então acontece uma coisa lá, né, que eu não vou falar, porque eu não quero estragar também, não é uma resenha sobre o livro, mas acontece um incidente, um evento, e essa esposa dele, de quem ele se separa, vai vazar ali alguns e-mails, e isso vai mudar bastante a vida de todo mundo, né? Bom, ainda pro clube,
Ou melhor, tem muita coisa pro clube? Ainda não, né? Praticamente muita coisa aqui pro clube. Vamos lá. No Clube Tertúlia, eu tô relendo Mutações da Literatura no Século XXI. É um livro teórico por uma grande pesquisadora brasileira, que é a Leila Perrone Moisés. Eu gosto bastante dela, embora eu não concorde com tudo que ela fala nesse livro. Tô fazendo a releitura devagar, me deliciando bastante. Ela vai falar da nossa literatura, mas também vai fazer um panorama aí mais amplo, falando da mundial. Vai falar do que está acontecendo com a literatura na contemporaneidade em termos de gêneros, o que está surgindo, o que está sendo revisitado e também da nossa relação com a internet. É de 2016 esse livro, eu não concordo com tudo que ela fala a respeito da relação da literatura com a internet, mas enfim, talvez eu até faça uma resenha sobre ele aqui pro YouTube. Se vocês quiserem eu faço, comenta aqui deixa aqui nos comentários se vocês se interessam por essa temática mais teórica. Estou relendo, comecei, né, agora de novo a releitura do Meia-Noite e 20 do Galera, também pro Tertúlia. Como eu falei, tem muita coisa. O Tertúlia é recheado de livros, né? Esse aqui eu vou começar, que é o Operação Impensável. Na verdade, eu vou recomeçar, porque eu tinha começado, abandonei. Peguei de novo, porque ele vai ser o nosso livro intruso do Tertúlia. Então, já comecei as primeiras páginas. Também estou lendo Os Desafios da Escrita do Chartier. São 5 ensaios gostosinhos, bem acessíveis nesse livro aqui, que ele faz voltado para o público brasileiro, me parece. Acho que é isso. O Chartier é um professor de história, né? É um estudioso da história, mas dialoga bastante com a literatura, com a história do livro, com a história da escrita, com a história do leitor, e tudo isso aqui neste livro maravilhoso do Chartier. Esse aqui não está no Tertúlia, eu comprei pensando em colocá-lo, mas ele não é um livro acessível em e-book. E aí eu comprei só para mim mesmo, para eu ler. Tô adorando, que é Crônicas Digitais de um teórico e pesquisador importantíssimo da literatura, que é o Antoine Compagnon. Esse aqui são crônicas que ele publicou na The Huffington Post, a respeito do digital, a respeito das relações dele com a internet. Gente, muito gostoso esse livro, eu tô amando. Não terminei ainda, tô me deliciando com ele. Eu tô fazendo a releitura do Paixão Segundo GH da Clarice, na verdade eu terminei. Essa é a minha, sei lá, 20ª leitura desse livro, ele foi tema do meu doutorado, então eu já li bastante. Mas eu reli agora pro Clube da Clarice e, bom, finalizei. Clarice é sempre um arrebatamento, né? Causa muito impacto. E essa releitura do Paixão para mim foi muito diferente, porque eu vi coisas que eu não havia visto nas outras vezes, tive muita dificuldade com algumas coisas, não foi uma releitura fácil, apesar de toda a bagagem que eu tenho com Clarice. Não foi fácil, não. Eu tenho essa edição aqui maravilhosa, que também é rara, né? E eu li nela pro clube, que é da coleção Arquivos da Scipione, com várias outras editoras, e ela é cheia de textos de apoio e tem notas de rodapé com comentários do Benedito Nunes ao longo da narrativa. Muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de encontrar livros com essa carinha aqui, por essas editoras, são todos raros, né? A gente só acha em sebo, mas tem de vários autores. Acho que tem Lima Barreto, tem Mário de Andrade. São livros que valem a pena, tá? Bom, esse aqui eu cheguei a gravar um vídeo só sobre ele, vocês acreditam nisso? Mas eu desisti de colocar o vídeo no ar porque eu não achei que o vídeo faça jus a esse livro aqui, que de longe foi a melhor leitura que eu fiz esse ano e que entrou na minha lista de leituras preferidas da vida. Aquela lista das 50 melhores leituras, ele tá nela. É uma graphic novel que eu ganhei de presente esses dias, ganhei no meu aniversário, de um ex-namorado. E foi muito legal porque ele quis sair da zona de conforto de coisas óbvias a me dar de presente. Então ele escolheu algo que ele tinha certeza que eu não compraria, porque realmente eu não sou uma leitora habitual de graphic novel. Não é o tipo de literatura que eu me sinta à vontade, porque eu tenho muita dificuldade de fazer a leitura da linguagem não verbal. Me incomoda. Principalmente quando a não verbal não dialoga com a verbal. E tem muita graphic novel em que isso acontece. Além disso, havendo diálogo, eu preciso achar que faz sentido para mim, enquanto leitora, a linguagem não verbal. Quando eu falo linguagem não verbal, eu tô falando das ilustrações, tá? Então, assim, eu sou muito chata, porque aí a ilustração ela pode me perder durante a leitura. Ela pode tirar o meu foco. Sem contar que eu detesto quando tem excesso de informação nas ilustrações. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ler quadrinhos de heróis, né? Porque são com muita informação. No entanto, esse livro aqui me ganhou. As ilustrações do Lafebre são
divinas, são maravilhosas, são delicadíssimas. A paleta de cores desse livro me encantou, então isso também é importante para mim, né? Porque isso pode gerar prazer ou repulsa durante a leitura, no meu caso. E eu gostei bastante da paleta dele. E o Lafebre, ele, na verdade, ele é desenhista de quadrinhos, né? De graphic novel. E esse aqui é o primeiro livro que ele publica tendo escrito também, além de desenhado. Então, o roteiro, enfim, a narrativa é dele e a ilustração também. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês verem a delicadeza dessa capa. E aí, bom, não sendo leitora habitual de graphic novel, ainda assim eu fiquei completamente obcecada por esse livro. Esse livro me fez lembrar uma frase do T.S. Eliot, né, do poeta, que eu não vou reproduzir aqui na íntegra, não vou conseguir citar na íntegra, porque eu não consegui achar mais onde ela está originalmente. Mas é mais ou menos isso aqui. Que Deus me proteja do amor não correspondido, mas me proteja muito mais do amor correspondido. É mais ou menos isso, tá? Peço desculpas se tivesse tão muito errado. O que a gente tem aqui nessa narrativa, então, desta HQ que eu mostrei para vocês, que saiu pela QS Comics? Você tem uma história de amor. E o interessante é que você vai ter acesso a essa história de amor no final. Ela é contada pra gente de trás para frente. Então ela vai no final, quando vem o spoiler principal, e depois ela vai retrocedendo. Então o capítulo primeiro, na verdade, é o capítulo 20 e o último capítulo é o capítulo 1. Ainda assim faz muito sentido. Então ele rompe com a estrutura linear de uma narrativa, né, ao trazer pra gente o final e ir em ordem contrária até chegar no início dessa história de amor. Ainda assim, eu vou evitar falar muita coisa, porque eu gostaria muito que vocês fossem ler sem tantas informações a este respeito, para não estragar a deliciosa relação prazerosa que você vai estabelecer com essa narrativa, porque realmente é uma história muito gostosa. Os dois personagens recebem nomes literários, porque existe uma intertextualidade, um grande diálogo com a literatura por parte do Jordi Lafebre. Então a menina, né? A menina não, a moça, a senhora, ela chama Ana, que vai fazer uma relação aí diretíssima com Ana Karenina. E o homem, né, o personagem masculino, ele é o Zeno, que vai fazer uma relação direta com a consciência de Zeno do Ítalo Svevo. Eu não li a consciência de Zeno, mas ao ler a sinopse entendi por que esse nome utilizado, entendi a intertextualidade por trás. Porque os dois personagens aqui na narrativa, eles são distintos, eles são muito diferentes, mas eles se amam. E essa história de amor vai ser contada pra gente aí ao longo da vida toda deles, né? Que é uma grande história de amor de desencontro que ultrapassa o tempo. E a questão do tempo, ela também é importante na narrativa porque o personagem masculino, o Zeno, ele tá fazendo doutorado em física e ele quer trabalhar exatamente a questão do tempo. Então tem um dado momento aqui na narrativa, isso não é um spoiler, que ele vai defender a tese dele. Gente, essa cena é muito linda. Eu queria transformar essa cena num quadro e colocar aqui na minha biblioteca. Porque é linda demais. Na verdade, eu queria várias cenas aqui desse livro para transformar em quadro, porque eu de fato fiquei apaixonadíssima com a linguagem não verbal dele. E a mulher, ela é prefeita de uma cidade de interior na França e é uma grande prefeita e vai lidar com os desafios aí da política, o desafio de ser mulher. Não existe um aprofundamento em nenhuma das temáticas que a gente pode categorizar aqui, como a questão da literatura, a questão do amor, a relação acadêmica, a questão, ele é inclusive dono de uma livraria, ele herda uma livraria dos pais, a questão da política com a questão feminina, todas essas coisas elas aparecem ao longo da história, mas são obviamente panos de fundo, né? São planos de fundo da narrativa, não são exploradas a exaustão, mas ainda assim são exploradas com uma singeleza que dá conta de não parecer superficial. É isso. Eu acho que assim, qualquer coisa que eu falar, eu posso fazer um vídeo de 1 hora. Eu fiz um de 40 minutos e desisti de postar porque eu não gostei para falar desse livro, porque ele é encantador, ele é maravilhoso e ele é inesgotável em termos de elogios para mim. Eu poderia ficar elogiando ele para vocês o resto do dia. Deixa eu ler para vocês a chamadinha que tem aqui, né? O blur que tem na quarta capa. Agora que o reencontrei, adoraria ceder um espacinho da minha vida para você.
quem sabe em um lugar repleto de gaivotas e com vista para o mar. Então, sim, é uma história de amor. Né? E esse meu ex-namorado, ao me dar o livro, falou uma história de amor fofinha. De fato, é uma história de amor fofinha. Mas tem uma profundidade, uma complexidade de discussão sobre o amor e as suas diversas formas que acho que fazem com que esse livro fique grandioso para mim. E que ele ganhe mais ainda nessa leitura, tá? Então fica essa dica para vocês dessa graphic novel incrível. E agora as leituras que estão em andamento. Eu estou lendo A Casa Minimalista, do Joshua Becker. Eu vi este livro sendo indicado pela Laura Richardson, do Literapia e uns buquês de etc. Gostei bastante, comecei a ler e já tô gostando muito. Tô lá na página... tô no capítulo 4, página 65. Tá me ajudando a fazer um desapego, assim, de coisas materiais intenso. Chegou até a afetar a minha relação com os meus livros. Vocês estão vendo aí, né? Eu tô com uma biblioteca nova, reformei minha biblioteca, tá linda, maravilhosa. Um dia eu faço um tour se vocês quiserem. Mas eu consegui, inclusive, me desapegar de muitos livros nessa reforma. E aí no próximo vídeo vocês vão ver os livros que eu troquei no sebo. Eu levei mais de 60 livros e voltei com uns 10 para casa. E essa troca foi bem legal, que eu fiz a energia circular. Então esse livro está me ajudando a rever a minha relação com as coisas materiais. Eu não tenho vontade de ter uma casa minimalista, não é o meu perfil atualmente, não sei no futuro, atualmente não é, mas está me ajudando a rever a relação com coisas materiais, com desapego, etc. Outro livro que eu estou lendo, me deliciando aos pouquinhos, tirar aqui o marcador, com tanto marcador eu coloco caneta e lapiseira para marcar. O Infinito em um Junco, da Irene Valerro, A Invenção dos Livros no Mundo Antigo. Gente, ela vai fazer um passeio sobre a história dos livros, a história do leitor, da literatura, mas sobretudo dos livros, é o foco dela aqui. E que delícia! Que domínio que essa mulher tem na contação de história, sabe? Ela tá contando a história da humanidade aqui, a história do livro. Mas ela conta de um jeito tão, assim, Sherazade, sabe? Que você vai querendo ler mais. E aí eu tô lendo todo dia um pouquinho, devagarzinho. Esses dias eu tive que fazer uma pausa, porque, né, vocês viram, tem muita coisa acontecendo nos clubes. Mas tô me deliciando. Pode arriscar que você vai gostar, esse livro é muito bom. E comecei uma releitura importantíssima, que é O As Horas, do Michael Cunningham, que vocês devem estar vendo aqui. É o meu livro, é meu filme preferido da vida toda, e eu amo esse livro. Eu acho que o filme é a melhor adaptação que eu já vi para cinema de uma obra literária. E eu tô relendo porque eu vou, né, vou lecionar um curso sobre o filme e o livro. Então eu vou deixar o link aqui para você, caso você queira, se interesse por esse tema, queira ler As Horas comigo. Esse curso vai ser oferecido junto com outro professor, que é o professor Rogério, que é um cinéfilo, assim, da mais alta conta que eu conheço, e um grande leitor, né? Da área de letras também. E assim, uma pessoa, o melhor interlocutor que eu já tive na minha vida toda é o Rogério. Vai ser ótimo dialogar com ele a respeito do As Horas. Então, se você se interessar e quiser assistir o filme e ler o livro junto conosco e ter uma aula e uma discussão sobre os dois, é um curso livre. O link está aqui na descrição desse vídeo e você é nosso convidado. Então, estou fazendo essa releitura. E aí, consequentemente, vou pegar Mrs. Dalloway, né, que é uma leitura que eu já comecei várias vezes na vida e agora tá na hora, né? Tá na hora de acontecer de verdade. É isso. Então essas são as leituras que estão em andamento, as feitas. Se você achar que eu mereço, compartilhe o vídeo, curta, comente, interaja comigo. Essa interação sua ela é muito importante. E deixa aí nos comentários, não só comentários a respeito do livro, dos vídeos, não só comentários a respeito do vídeo e dos livros citados, se você leu, se está lendo, se interessou, mas de temas, de vídeos que você queira assistir aqui no canal, como por exemplo, você tem interesse em conhecer a minha biblioteca com detalhes, quer saber como que eu organizo minha biblioteca, sei lá, às vezes é um tema aí que vocês queiram, tenha demanda para ele, eu terei o maior prazer em gravar o vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo.